Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí finalizar essa parte de sistemas de partículas e conservação do momento nossa. Para isso, vamos fazer aquela revisão, a revisão que eu já pulei para a parte de energias, mas só que vamos lembrar aqui. A gente começou falando de posição, espaço, momento, eu falei de vetores e eu acho que eu não falei no último vídeo, hein? Informação aí, vocês voltam lá e olham. Mas a questão de vetores é muito importante saber a composição de vetores. Eu tinha feito promessa que eu ia falar em todo vídeo. Acho que no último eu não falei. Mas beleza. A gente falou de cinemática, a gente definiu velocidade e aceleração, a gente falou de movimento circular uniforme, movimento relativo, primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que nos traz aí os referenciais inerciais. A gente falou da segunda lei de Newton, que me fala que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, sabendo a aceleração, a gente sabe velocidade, sabendo velocidade, a gente sabe a posição, e a gente tem um conjunto da mecânica, desde que a gente saiba as condições iniciais, as chamadas aí condições iniciais, né? Isso aqui não tem encostando aqui não? Tá não. Depois a gente falou de algumas forças especiais, a gente falou da terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação, que vocês estão vendo que ela está entrando muito forte, muito importante nesses estudos aqui de sistema de partículas. Aí depois a gente falou assim, tá, mas a gente pode definir uma quantidade que a gente chama de energia, essa quantidade a gente atribui a um estado de um certo sistema. E aí o primeiro estado que a gente atribuiu foi o estado de movimento de uma partícula, e aí a gente atribuiu esse número à energia cinética da partícula. A gente viu que a gente pode transferir energia para uma partícula através de força, ou para um sistema através de força, que é dado pelo trabalho. A gente viu que o trabalho total é igual à variação de energia cinética. A gente falou que tem algumas forças na natureza que, se a gente calcular o trabalho realizado por essa força, o trabalho independe da trajetória que eu calculo ou da trajetória que a partícula percorre, e a gente chama essas forças de força conservativa, e a gente pode atribuir uma energia potencial a esse tipo de força. A gente calculou a energia potencial gravitacional, elástica, a gente também definiu esse número que a gente chama de energia mecânica, que é igual à energia cinética mais energia potencial. E para sistemas isolados e forças conservativas, a gente viu uma coisa muito importante, é que essa energia mecânica ela se conserva para esses sistemas, onde o sistema está isolado e só forças conservativas atuam. E dado uma certa energia potencial, a gente pode encontrar a força que é menos o gradiente da energia potencial. Mas essa energia mecânica ela fica constante sempre? Não necessariamente. Se houver um trabalho realizado por força externa, esse trabalho realizado por força externa ele pode ser igual à variação de energia mecânica do sistema mais uma certa dissipação de energia. Onde essa dissipação de energia a gente está chamando aqui de variação de energia térmica, que para esses vídeos nossos ele vai ser igual à dissipação de energia através de atrito. Depois a gente falou assim, tá, mas isso tudo vale para uma partícula em um sistema com forças conservativas, mas se a gente tiver várias partículas? A primeira coisa que a gente fez foi definir a posição do centro de massa dessas partículas. A posição do centro de massa dessas partículas é dada por essa equação quadriculada aqui, tá certo? Então, a posição do centro de massa em x, em y e z é dada por essas equações aqui que estão no quadriculado para partículas discretas. Mas se a gente tiver no contínuo, a gente tem que fazer essa integral, mas para a gente vai estar valendo essas equações que estão quadriculadas aqui, x, y e z do centro de massa. Depois a gente encontrou a segunda lei de Newton para um sistema de partículas, que ela me fala uma coisa muito importante. Muito importante. Por quê? Porque a gente está usando a terceira lei de Newton para chegar nessa equação azul e nessa equação rosa aqui. Porque o que essa equação azul está me falando? Que dado que eu tenho um sistema de partículas, essas partículas elas podem interagir entre elas, mas a força externa resultante que atua nesse sistema de partículas, isso é igual a massa total vezes a aceleração do centro de massa. E aí eu coloquei aquele exemplo do martelo, dos fogos de artifício e tudo mais. Depois a gente definiu aqui o momento linear, que é a massa vezes a velocidade, e aí essa mesma equação azul aqui para um sistema de partículas pode ser escrita dessa forma. A força externa resultante que atua no sistema de partículas, isso é igual à taxa de variação do momento linear total no tempo. E aí a gente definiu esse impulso, que é a variação do momento linear também. Mas essas duas equações aqui são fundamentais para a gente. Por quê? Porque a gente falou assim, ó, vamos supor um caso onde a força externa resultante ela seja nula. No caso onde a força externa resultante é nula, a gente tem essa equaçãozinha aqui no meio, e essa equaçãozinha aqui implica para a gente diretamente que o momento linear total ela é constante, ele se conserva. Portanto, o momento inicial é igual ao momento final. Então, olha só, se a força externa é nula, o momento se conserva. E aí, se vocês lembrarem lá da energia, se o trabalho externo é nulo e não há dissipação de energia, a energia mecânica também se conserva.
certo? E aí só para lembrar aqui, ó, que é da velocidade do centro de massa. A velocidade do centro de massa pode ser escrita em função do momento linear total para o meu sistema de partículas, certo? Bacana. O que a gente vai estudar aqui nesse vídeo são dois exemplos de colisões. Exemplos de colisões são muito importantes para o que a gente, como exemplo dessas situações onde o momento se conserva. Então o primeiro que a gente vai trabalhar é esse aqui, ó, uma colisão perfeitamente inelástica. Como é que funciona essa colisão perfeitamente inelástica? Essa partícula 1 está vindo aqui com velocidade V1 inicial e essa partícula 2 está indo aqui com velocidade V2 inicial. Eventualmente, essa partícula 1 pode colidir com essa partícula 2, só que elas podem colidir de uma forma que as duas permanecem unidas. E as duas permanecem unidas viajando aqui com a velocidade Vf, certo? Esse é o tipo de colisão perfeitamente inelástica. Colisão perfeitamente inelástica, uma característica dessa colisão é que as partículas elas se mantêm unidas depois da colisão, certo? E é onde tem máxima perda de energia, ou seja, a energia não vai se conservar. Mas, pergunto, existe força externa atuando nesse sistema aqui? Talvez existir força externa, a pergunta esteja mal formulada. Vamos pensar o seguinte, existe alguma resultante de força externa atuando nesse sistema? A resposta é não. Se não, o que significa? Significa que o momento vai se conservar. Então essa que é a ideia. O momento linear se conserva em colisões, só que nesse caso aqui a máxima perda de energia cinética aqui no caso, certo? Os objetos eles permanecem unidos após a colisão, só que se o momento se conserva, isso aqui vai ser verdade. O momento inicial é igual ao momento final. Qual que é o momento inicial? É a massa da partícula 1 vezes a velocidade da partícula 1, mais a massa da partícula 2 vezes a velocidade da partícula 2. Qual que é o momento final? Como elas estão unidas aqui, ó, é a massa da partícula 1 mais a massa da partícula 2, porque elas se tornaram uma massinha só, vezes a velocidade final. Então o que eu estou querendo? Nesses problemas de colisão, todos eu quero encontrar a velocidade final dos camaradas. Então a velocidade final aqui é dada por esse sujeito aqui, tá certo? É só passar um M1 mais M2 dividindo aqui. No caso onde a partícula 2 está parada, que é um caso muito importante, que a gente chama, que é o caso onde o alvo está estacionário, o alvo aqui é essa partícula 2 minha. No caso que o alvo está estacionário, a gente encontrado, no caso mais geral, a gente encontrado essa equaçãozinha quadriculada aqui, ó. Peço para vocês fazerem as contas, façam essas contas aí. Então, no caso mais geral, a equação é essa quadriculada aqui, que é essa aqui de cima, eu só copiei ela. Se a partícula 2 está parada inicialmente, esse termo aqui é zero. Portanto, a velocidade final é dada por esse camarada aqui, ó. Velocidade final do conjunto das duas particulinhas, certo? Bacana. Agora nós vamos estudar a colisão elástica em uma dimensão. O que é colisão elástica? Na colisão elástica, o momento se conserva, por quê? Porque a força externa é nula, o resultante de forças externas é nula, mas para a colisão elástica, a energia cinética também se conserva. Então, tanto o momento vai se conservar, quanto a energia cinética vai se conservar. Então, qual que é a situação aqui? A gente tem uma partícula 1 vindo aqui com velocidade inicial V1i, a partícula 2 tem velocidade inicial V2i. Elas vão se colidir, eventualmente elas vão poder ficar dessa forma aqui. A partícula 1 vai ter uma velocidade que a gente vai querer achar, e a partícula 2 vai ter uma velocidade que a gente vai querer achar. O que é dado aqui? É dado aqui a massa da partícula 1, a massa da partícula 2, a velocidade inicial da partícula 1, a velocidade inicial da partícula 2. E com isso a gente tem que ser capaz de encontrar qual a velocidade final das duas partículas, certo? Então olha só, são dados esses camaradas aqui, as massas e as velocidades iniciais, o momento se conserva e nesse caso aqui a energia cinética se conserva. Então esse camarada aqui também se conserva, certo? A energia cinética se conserva para uma colisão elástica. Isso vai valer para a colisão elástica. Da conservação do momento linear, a gente chega nesse camarada aqui. Lembrando que a gente está trabalhando em uma dimensão. Se a gente estivesse trabalhando em duas dimensões, essa equação aqui seria uma equação vetorial. Então aí a gente ia ter que decompor os componentes. Acho que eu já falei que decomposição de vetores é importante. A gente ia ter que decompor o vetor em componentes e fazer a conservação para x e a conservação para y, ou para z também, se for em 3 dimensões. Então a conservação do momento linear aqui em uma dimensão vai me dar essa equação aqui, ó. Esse termo na esquerda é o momento inicial, esse termo na direita é o momento final, certo? A conservação da energia cinética vai me dar esse camarada aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui do lado esquerdo tem energia cinética inicial, aqui do lado direito tem energia cinética final, certo? Vou pedir para vocês fazerem essas continhas, mas o resultado final é esse aqui, ó.
Resultado final para a partícula 1 é essa equaçãozinha de cima e para a partícula 2 é essa equaçãozinha de baixo. Vou deixar para vocês fazerem, que tem que fazer algumas manipulações algébricas, mas eu vou deixar para vocês fazerem isso aqui. Mas olha só, o que foi dado aqui? Foi dado M1, M2, a velocidade inicial da partícula 1, a velocidade inicial da partícula 2. Então eu tenho todos os dados aqui para encontrar quem é a velocidade final da partícula 1 e quem é a velocidade final da partícula 2. Bacana, então eu tenho um resultado muito geral que me traz muita informação sobre esses sistemas nossos aqui, certo? Que interessante, né? Agora vamos tentar ver alguns casos interessantes, alguns limites interessantes para essa colisão unidimensional. Vamos supor o caso onde essa partícula 1, a massa dessa partícula 1 é muito maior que a massa da partícula 2. E mais que isso, vamos assumir aqui o caso onde o alvo é estacionário. Então, alvo estacionário, a gente, nesses 3 exemplos que eu vou fazer aqui para frente, o alvo é estacionário, ou seja, a partícula 2 ela inicia com velocidade 0. Eu vou fazer 3 limites. 1, a massa da partícula 1 é muito maior que a massa da partícula 2. 2, a massa da partícula 1 é muito menor do que a massa da partícula 2. E 3, a massa da partícula 1 é igual à massa da partícula 2. Certo? Então vamos supor esse caso aqui. Ó. A massa da partícula 1 é muito maior que a massa da partícula 2. Nesse caso, quando eu fizer essa subtração e essa soma, essa massa da partícula 2 eu posso simplesmente falar que ela é igual a 0, certo? E aqui também, ó, esse termo da direita, ele vai ser igual a 0. Por quê? Porque o alvo é estacionário. Então, quando a gente faz essa continha, a gente vai ver que a velocidade da partícula 1, ela praticamente não se altera. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma bola de boliche trombando com uma bolinha de gude. A bola de boliche vai trombar com essa bolinha de gude parada. A reação com a inércia da bola de boliche é muito maior que a da bola de gude, essa bola de boliche ela vai continuar com a velocidade muito parecida com a que ela tinha. E a bola de gude vai dar uma cuspida para frente, certo? Nós vamos fazer uma simulação mostrando isso. Perdão. Mas olha só, nesse limite aqui que é interessante, a gente acabou de chegar que a velocidade final da partícula 1, ela praticamente não se altera. E se a gente faz a mesma continha para a partícula 2, a gente vai ver que a partícula 2, que tinha velocidade nula, ela é cuspida com a velocidade 2 vezes a velocidade inicial da partícula 1. Vamos tentar fazer essa simulação aqui. Ó. Eu peguei essa simulação aqui, eu coloquei a partícula 2 parada, certo? Ela tem velocidade inicial 0. Coloquei essa partícula 2 com uma massa de 0,1 e a partícula 1 com a massa de 3 kg, certo? E a velocidade inicial da partícula 1 vou colocar 1 metro por segundo. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Vou dar o play aqui. Pum. Olha lá, o que aconteceu aqui? Então deixa eu voltar aqui e deixar rolando, depois a gente volta e analisa. Olha lá, a partícula 2 que estava parada foi cuspida para frente, a partícula 1 continuou. Bacana, né? E além disso, queria que vocês prestassem atenção aqui nesse xizinho. Esse xizinho é o centro de massa, para ver o que acontece com ele. Vocês vão ver que o centro de massa ele continua se movendo em linha reta com velocidade constante. Por quê? Essa pergunta eu vou deixar para vocês responderem. Por que o centro de massa, nesse problema de colisão, ele vai continuar se movendo em linha reta com velocidade constante? Certo? Mas olha só, eu tenho a partícula 1 aqui com massa de 3 kg, a partícula 2 com massa de 0,1 kg. Vou dar o play aqui de novo. Ó. Olha o centro de massa ali. Ó. Olha lá, o centro de massa lá, tá lá. E além disso, vamos pegar aqui as velocidades. Ó. A velocidade da partícula 1 ela ficou quase inalterada, era 1, ela diminuiu um pouquinho, e a velocidade da partícula 2 ela foi praticamente para 2, certo? Então eu vou voltar aqui, ó, para vocês prestarem atenção. E prestem atenção aqui, ó, a velocidade era 1 e era 0, o que vai acontecer com a velocidade? Ó? A velocidade ela ficou 0,94 e 1,94. Bacana, interessante, né? E agora vamos tentar um outro caso limite. O caso limite é agora invertido. Essa partícula 2 ela tem uma massa muito maior que a partícula 1. Então a gente vai fazer a mesma conta, mas olha só, a partícula 1 aqui, a massa da partícula 1 que eu vou fazer igual a 0 em comparação com a massa da partícula 2. E essa velocidade aqui também ela é 0 sempre, porque a gente está assumindo que o alvo é estacionário. Então olha só, nesse caso aqui, a velocidade da partícula 1 ela praticamente vai se inverter. Vocês podem pensar a situação inversa, uma bolinha de gude trombando numa bola de boliche. A bolinha de gude vai trombar ali, ela vai trombar e vai voltar praticamente com a mesma velocidade. E a bola de boliche ela vai receber uma reação com uma inércia dela maior, a velocidade dela vai ser bem menor de recuo, certo? Então olha só, a partícula 1 ela vai voltar com uma velocidade praticamente igual e a partícula 2 ela vai se mover com uma velocidade muito pequena,
porque M1 é muito menor que M2. Então vamos tentar fazer essa simulação aqui. Eu já deixei preparado aqui. Então olha só, a partícula 2 aqui tem massa 3 kg, a partícula 1 tem massa 0,1 kg. A partícula 1 começa com velocidade de 1 metro por segundo e vou dar o play aqui. Ó. E aí eu quero, cadê o centro de massa? O centro de massa está até perdido aqui. Cadê? Ah, porque eu não coloquei. O centro de massa está aqui, ó, perto da partícula 2 aqui. Então vamos lá, coloquei aqui, ó. Olha o que está acontecendo. Olha só, a partícula 1 que tinha velocidade mais 1, ela está voltando com velocidade menos 0,94. E a partícula 2, por sua vez, ela está se movendo com uma velocidade muito pequena para a direita. E o centro de massa continua andando em linha reta com velocidade constante. Certo? Isso eu queria que vocês refletissem sobre isso. O centro de massa ele não está parado, ele está se movendo em linha reta com velocidade constante. Eu vou voltar aqui. Ó. Eu vou deixar o mouse ali onde que o centro de massa está. Vocês estão vendo que ele está se movendo. Ele está se movendo com velocidade constante. Certo? Mas é interessante, né? Bem interessante esse caso aqui também. É intuitivo, mas é bem interessante. E o outro caso interessante que é o caso onde as duas partículas têm a mesma massa. No caso onde as duas partículas têm a mesma massa, olha só, a velocidade aqui da partícula 2 é nula, que a gente está assumindo que o alvo é estacionário, mas olha só, M1 menos M2 vai dar zero. Então a velocidade final da partícula 1 vai ser zero. E a velocidade final da partícula 2 vai ser igual à velocidade da partícula 1, inicial da partícula 1. Vocês podem pensar isso no jogo de sinuca. É como se alguém desse uma tacada, que a bola branca viesse e trombasse de chapa na outra bola, a bola branca fica parada e a outra bolinha vai seguir reta. Certo? Eu fiz essa simulação aqui também para vocês e vou deixar aqui. Ó. Cadê a velocidade? Ah, não, tá aqui. More data. Velocidade tá... essa aqui eu coloquei assim, eu vou colocar igual para ficar tudo normalizado, igual da outra também. E o centro de massa tá aqui, ó. Eu quero que vocês percebam o centro de massa e tentem refletir sobre isso. A massa das duas partículas é igual, 1,5, 1,5. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Trombou, essa aqui ficou parada e agora trocou a velocidade. Olha só, a velocidade da partícula 1, que era 1, virou 0, da partícula 2, que era 0, virou 1. Certo? Então vou mudar aqui, ó. Vou voltar para vocês verem. E o centro de massa continua. Eu queria que vocês discutissem com relação a esse centro de massa aqui. Ele permanecer se movendo em linha reta com velocidade constante. E da mesma forma agora, então as situações são bem interessantes. E da mesma forma a gente pode voltar para o pêndulo de Newton. Olha só que interessante, o que está acontecendo aqui? Quando eu libero aqui uma bolinha, o que essa bolinha aqui vai fazer? Essa bolinha aqui vai transferir uma unidade de momento para essa bolinha, que por sua vez vai transferir uma unidade de momento para essa, que por sua vez para essa, e aí quando transfere para essa vai voltar. E como eu tenho conservação de energia nesse caso aqui, elas vão ficar trombando assim, certo? E a mesma coisa agora se eu voltar aqui e soltar duas bolinhas, essas duas bolinhas vão transferir duas unidades de momento para cá, que vai transferir duas unidades de momento para cá, que vai transferir duas unidades de momento para cá e vai sair duas bolinhas. É isso que está acontecendo, certo? Então a ideia vai ser essa, beleza? Espero que tenha dado para entender isso aqui também. Depois vocês voltam e tentam dar uma brincada. Eu vou deixar o site dessa simulação aqui para vocês brincarem também, certo? Então fica assim, essa parte do sistema de partículas acaba aqui. Eu poderia ir um pouquinho mais além, falar de conservação do momento para 2 e 3D, mas só que por enquanto eu vou acabar aqui. Se no futuro der para fazer mais vídeos, eu faço mais vídeos disso aqui. Um grande abraço, fiquem bem, falou, tchau!